Prefeitura de Teresina abriu ontem uns envelopes, né, do processo das empresas que estão concorrendo para a licitação e aquisição dos ônibus para o sistema de transporte aqui do município. 3 empresas estão passando pela análise de documentos para passar pelas próximas etapas. Eu vou trazer detalhes ao vivo. Repórter Thiago Melo, aqui no Jornal do Piauí, fala a respeito desse trabalho de licitação. Thiago, boa tarde para você. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. Esses ônibus têm algumas características que foram exigidas. Por exemplo, eles precisam vir com ar-condicionado, acessibilidade e Wi-Fi. Dentre as propostas abertas pela Prefeitura, a empresa vencedora apresentou um valor unitário de cada ônibus de R$ 912 mil. A gente passa a conversar a partir de agora com o superintendente Bruno Pessoa, a quem a gente deseja uma boa tarde. Portanto, pode-se dizer que já se tem uma empresa escolhida. Está superada essa fase? O que é que vem pela frente, superintendente? Boa tarde, Joelson, boa tarde a todos. Bom, nós já desde agosto, que nós estávamos nessa tramitação interna da fase para essa licitação. Culminou ontem com a abertura dos envelopes e com o menor registro de preço que existiu essa ganhadora, e agora vamos entrar nessa fase final, fase de homologação. Eu acredito que, se não tiver nenhum impedimento, nenhum percalço agora com essa documentação, a gente acredita que até a final da outra semana, e mais tardar uns 15 dias, a gente finalize isso, tenha a homologação da licitação e dessa opção para o prefeito Dr. Pessoa nessa aquisição de veículos novos, São veículos com acessibilidade, ar-condicionado, Wi-Fi, enfim, para dar todo o conforto e segurança para o transporte público de Teresina. Esse processo autoriza a aquisição de até 120 ônibus. Significa que todos vão ser comprados de uma única vez, superintendente? Não. A gente tem uma programação, um planejamento e, assim, hoje nós recebemos o transporte público, o doutor Pessoa recebeu o transporte público, estava rodando em torno de 120, 130 ônibus no horário de pico. E de lá para cá, agora de março para cá, o prefeito determinou e a gente incrementou a frota. Hoje é em torno de 300 veículos no transporte público. A gente mais que dobrou a oferta de veículos e a quantidade de viagens a serem ofertadas. A gente sabe que precisa melhorar ainda mais, o entrepico existe ainda esse déficit. A gente sabe que o tempo de espera de algumas linhas é muito grande, mas que com essa aquisição de mais veículos e mais viagens, a gente vai poder ofertar isso para a população, melhorar a quantidade de viagens, diminuir o tempo de espera na parada do usuário e que no entrepico a gente não tenha essa dificuldade. Então, a gente fez essa licitação, registrou o preço de até 120 ônibus, mas a gente espera, hoje nós temos 300, em torno de 380, 400 ônibus é o que a gente imagina que ser o ideal para o transporte público de Teresina. Quando eles poderiam estar disponíveis? À medida que for assinado o contrato, em torno de 90 a 120 dias a fabricação e entrega desses carros. Em que linhas específicas e que tipo de demanda ele deve suprir? O que é mais urgente no momento, superintendente? O objetivo é que o usuário tenha um transporte mais célere e encontre ônibus nas paradas. A gente sabe que no Brasil todo tem essa problemática de transporte público. Muita gente ainda reclama realmente do excesso de passageiros, falta a quantidade necessária de ônibus. Mas, realmente, no horário de pico, em todo o Brasil, os ônibus realmente andam cheios. Então, a gente vai melhorar principalmente essas linhas onde a demanda está muito grande. A gente coloca mais ônibus e mais viagens, principalmente no horário de pico, sem esquecer esse entrepico, para poder o usuário ter, sim, a segurança que vai conseguir sair de casa no seu horário, vai conseguir chegar no trabalho no horário correto e o retorno para casa ser seguro e de forma contínua, para que isso não afaste ainda mais o usuário, para ele que tenha segurança e retornar para o transporte público. Para isso, a gente iniciou, desde o dia 13 agora de setembro, a instalação dos nossos rastreadores em toda a frota e em todos os veículos que forem adentrar no sistema. O usuário vai ter na palma da mão um aplicativo para que a gente consiga rastrear esses veículos e
saber o itinerário, a quantidade de viagens, os horários que vão estar passando em cada parada, para que o usuário possa até se dirigir à parada no tempo hábil e não fique exposto, né, para uma insegurança por muito tempo. Então, isso tudo vai facilitar o transporte público, a operação como um todo. A gente sabe que precisa de ajustes, mas à medida que for chegando mais ônibus, incrementando, a gente vai ajustando as linhas. A gente já tem feito isso em muitas linhas de todas as zonas da cidade, retornamos com linhas do IAPC, Teresina Sul, Monte Verde, enfim. Todo o transporte público a gente já está dando uma nova cara para o transporte. Nós temos uma pergunta do estúdio. Pois não, Joelson? Bom, superintendente, a Prefeitura vai fazer a compra desses ônibus, né? A Prefeitura de Teresina vai comprar os ônibus para o sistema de transporte coletivo da capital. Esses ônibus serão entregues às empresas que hoje prestam serviço? Eles passarão a compor o patrimônio dessas empresas? Como é que vai ser feito esse entendimento, considerando que o dinheiro que será utilizado será um dinheiro público para a compra desses ônibus? O prefeito Dr. Pessoa determinou que isso é um patrimônio da população de Teresina. Esses ônibus são do teresinense e vão ser usados para melhor servir a população. Isso vai ser feito, como já ocorreu em alguns locais, algumas capitais, São Luís, por exemplo. A gente faz uma cessão do bem público e os consórcios irão operar, fazer a manutenção e também com os trabalhadores no sistema. A gente faz essa cessão e ocorre normalmente a operação. Joelson? Qual o critério para a distribuição desses ônibus dentro das linhas ou das empresas? Qual vai ser o critério observado para essa distribuição, superintendente? De acordo com o estudo de oferta e demanda. Isso é feito quinzenalmente pela nossa diretoria de transporte. Então, as linhas onde a demanda é maior, claro, vai ter que ter mais oferta. Então, isso aí, esse custo-benefício, a gente feito um trabalho contínuo na diretoria de transporte, à medida que o usuário vai retornando para o transporte. Por último, superintendente, qual deve ser a fonte de recurso para a aquisição desses ônibus? Alguma linha de crédito? Isso já está assegurado? Já, o prefeito Dr. Pessoa tem trabalhado nisso há já um tempo com a Secretaria de Planejamento, com o Dr. João Henrique, e o dinheiro já está resguardado do Banco de Brasília, do BRB, e já está em caixa. Muito obrigado, superintendente, pelas informações que trouxe ao Jornal do Piauí. Joelson.